Universo Mais. Aê, muito boa tarde, estamos chegando com mais um programa Universo Mais, aqui através da sua TV Cultura Paulista, para Araraquara, São Carlos, Matão e mais 15 cidades da região. E hoje o programa realmente está imperdível. Eu converso com o pessoal do Clube Araraquarense sobre a festa julina que vai acontecer esse sábado já. Na verdade, já está acontecendo e sabadão tem o grande esperado show do Daniel. Já já nós ficaremos por dentro de todas as novidades. Iremos conferir também a matéria do desfile especial lindíssimo, promovido pela loja Vim Vivenci, lá do Shopping Jaraguá. Uma criança mais linda que a outra, os looks maravilhosos. Então já já nós iremos conferir essa cobertura. Além também da presença do Dr. José Vicente Contatori, que falará de um assunto muito sério, a perda óssea. Então, como eu disse, o programa está imperdível e eu convido vocês para ficarem aqui juntinho de mim até o fim do programa. Vamos dar início ao nosso programa Universo Mais? Bora lá então? Roda! Bom, e você aí de casa já ouviu falar de perda óssea? Esse assunto tão comum, mas pouquíssimo falado e de extrema importância quando se trata de saúde bucal. Por isso eu recebo aqui hoje o Dr. José Vicente Contatori, que é periodontista e também implantodontista no Brasil e no exterior. E olha só que honra, ele é formado aqui pela Unesp de Araraquara. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Um prazer enorme estar com você, Daniela. Um prazer recebê-lo. E voltar a Araraquara é sempre bom. Sim, pode sentar, ficar à vontade. Aliás, né, a sua família tem uma história aqui em Araraquara. O meu pai também formou-se em Araraquara. Na primeira turma? É, praticamente. Olha então, a gente só. tem uma tradição, história em Araraquara. Vivi muitos anos aqui em Araraquara. Atualmente, tem um Instituto Contatori na cidade de São Paulo. Mas é sempre um prazer retornar à cidade que nos acolheu durante 4, 5 anos, né? Sim. E foi muito bom morar em Araraquara. E para a gente ver, né, como estamos bem servidos aí com nossas universidades, hoje com essa carreira tão brilhante, participando de vários programas de televisão em todo o Brasil, congressos no exterior. Na realidade, nós procuramos entender melhor o que é a perda óssea. E o antigo paradigma, até então, efetivamente não explicava como ocorria o processo. Sim. Tivemos, então, estudando ao longo desses anos em várias universidades, e eu sou um citogeneticista, isto é, eu sou um odontólogo, mas tenho citologia feita na Universidade de Cornell, em Nova York. Então, eu procurei, nesses anos, trazer elementos da citologia para a perda óssea, entendendo melhor o que significa algo que era muito empírico. Então, a perda óssea, segundo o antigo paradigma, você se apresenta a um dentista que tem a perda óssea, ele diz assim, eu vou limpar aí para melhorar, porque definitivamente não tem nada o que fazer. Sempre foi essa a história do antigo paradigma. Atualmente, nós sabemos uma coisa que para a medicina não é segredo. O osso, ele tem duas áreas, a cortical externa e a medula. Então, olha como funciona a perda óssea. No momento em que você mastigou e fez a pressão sobre o dente vai transmitir essa força para o osso. É o osso que vai bancar a força dos elementos dentais, da mastigação. No momento em que o osso recebe essa força, todos nós, sem exceção, perdemos células na cortical externa óssea. Acontece que nesse exato momento, as células da medula interna estão preparadas num gatilho tal que elas multiplicam e repõem as células que perdeu na cortical. Isto quer dizer que o sistema tem como se auto-manter sozinho. O osso recebe a pressão,
você perde células na cortical, as células da medula repõem as células perdidas. Se você perde e repõe, não tem perda óssea. O estudo começou da seguinte forma: nós começamos a observar, através de testes de laboratório, que de um momento para o outro, as células da medula ficaram inertes. De uma hora para outra, o paciente começa a perder células na cortical e as células da medula não são repostas. E começamos a trabalhar e chegamos até uma bactéria, uma pequena bactéria, que está por baixo da gengiva descolada, onde tem a bolsa periodontal, e esta bactéria, ela produz uma enzima. E no momento em que ela produz a enzima, ela atua no citoplasma da célula da medula óssea, e esta célula, que tinha 100% de metabolismo, quando ela recebe a enzima da bactéria, ela perde 90% e fica apenas com 10%. Com 10%, essa célula ela vai fazer uma seguinte leitura. Bom, eu vou entrar no módulo de economia de energia, para gastar menos energia, e eu não vou morrer com 10%, eu vou sobreviver com 10%. Acontece que, neste momento, com 10%, eu não posso me multiplicar, fazer mitose e repor novas células na cortical. Consequentemente, o paciente perde células na cortical e não repõe pela medula, porque essa célula, sob a ação da enzima dessa bactéria, o seu metabolismo caiu de 100 para 10% e automaticamente ela só se mantém viva, ela perdeu a capacidade de reproduzir. Entendi. Agora, veja que interessante, Daniele, nós descobrimos uma coisa que também a medicina já conhecia. É uma estrutura no citoplasma que chama-se mitocôndria. Ela é a usina da célula, ela fabrica o ATP, que é o adenosina trifosfato. Então, no momento em que a enzima da bactéria atinge a mitocôndria, essa mitocôndria que produzia 100%, ela cai para 10%. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Aplicação de laser de 1800 miliwatts. O laser, ele vai neutralizar essa enzima na mitocôndria e vai fazer com que esta mitocôndria volte a produzir 100% de energia. Automaticamente, essa célula vai novamente fazer uma nova leitura. Que maravilha. A leitura é o seguinte: bom, se eu sobrevivia com 10%, agora eu ganhei novamente 90% e eu tenho 100%, eu vou precisar ficar inerte? Não. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a repor novas células. Se eu começo a repor novas células, nós vamos fazer o quê? Uma regeneração óssea. Por quê? Porque eu reponho novas células. E por que você repõe novas células? Porque o laser é um elemento de indução e um ativador no metabolismo dessa célula que tinha 10% e volta com a aplicação do laser para 100%. Olha que fantástico, hein? E são conquistas recentes. São conquistas recentes. Ocorre que nós tivemos agora, um pouco antes do final do ano passado, no Japão, e depois tivemos em Estocolmo. O que acontece? Nós observamos que esta bactéria que elimina esta enzima dentro da célula, ela tem uma sequência gênica, isto é, ela libera para dentro da célula óssea o que nós chamamos de um RNA. Né? Então, o telespectador, eu gostaria de ser bem claro e não ser tão técnico, mas veja que interessante. A célula tem núcleo. Dentro da célula tem um DNA, que é o banco informacional nosso, é o nosso genoma que está dentro do núcleo. O DNA, ele não pode sair do núcleo, então ele vai fazer a transcrição, ele vai formar um RNA mensageiro, que vai sair do núcleo e vai ler a mensagem, trazer a mensagem para o citoplasma. No momento em que esse RNA mensageiro traz a mensagem para o citoplasma,
vai ter um outro elemento no citoplasma que chama ribossomo. E o ribossomo, ele tem duas partezinhas e a fita do RNA mensageiro, ela é lida em 3 partes, sempre em 3 bases nitrogenadas. Cada base nitrogenada representa um aminoácido que vai formar uma proteína que a célula precisa. Então, é feita a leitura e no momento em que essa leitura é feita, a célula apresenta, então forma 10, 15 aminoácidos, forma uma proteína, aquela proteína que a célula precisa. O que nós descobrimos? O DNA da bactéria, quando entra na célula, ele transfere também um RNA, que eu poderia chamar um RNA de interferência. E esse RNA, ele começa a ser lido pelo ribossomo, e como a sequência do genoma é totalmente diferente, o ribossomo começa a formar uma outra proteína que não tem nada a ver com a célula. A hora que a célula é informada através desse conjunto informacional que essa proteína ela não precisa, ela praticamente para o seu metabolismo. Bom, o que nós estamos fazendo hoje? Nós tiramos o sangue do paciente, isolamos o DNA e fazemos um exame que é o PCR. Então, eu pego uma molécula de DNA e transformo ela em 1 milhão de moléculas. Quer dizer, eu tenho moléculas de DNA para trabalhar à vontade. E aí eu vou fazer o quê? Uma reprogramação genética no RNA dessa bactéria que vai ser idêntica ao RNA mensageiro que a célula tinha. No momento em que eu faço esse DNA e consequente RNA recombinante, a célula volta novamente a ler o RNA da bactéria que estava dominando a célula, novamente na leitura como se fosse o RNA mensageiro da própria célula. Conclusão, a célula volta a fazer novamente a proteína necessária. Com a proteína necessária, ela vai fazer o quê? Ela já vai ter um metabolismo de 100% e vai multiplicar-se. Então, o fato é que nós estamos trabalhando e trazendo da citogenética, da biologia molecular, conceitos novos para a odontologia que estão já revigorando e esclarecendo todo esse processo. Eu gostaria de chamar algumas fotos. Sim, vamos colocar as imagens então na tela. Então, essa era uma paciente que praticamente esses dentes na região superior, o telespectador está vendo, apresentavam uma perda óssea. Então, nós retiramos as células do sangue, fizemos uma reprogramação desse DNA e fizemos ali, tanto na região superior esquerda e direita e na região anterior, um enxerto que não é, na realidade, um enxerto ósseo, é um enxerto celular. Já mudou o conceito, porque eu fiz enxerto ósseo durante praticamente a minha vida toda profissional. Mas agora nós usamos o enxerto celular. Quais são os aspectos positivos desse enxerto? Ele aumenta a liberação de fatores de crescimento e faz com que haja a osteogênese, a formação. Vamos seguir na foto, por favor? A sequência. Então, essa era a radiografia antes da paciente fazer um enxerto celular. Na região superior, onde tem aquele gráfico em vermelho que o telespectador está vendo, basicamente ela tinha 1 milímetro de osso de cada lado e na frente ela tinha 2 milímetros. Quer dizer, praticamente aqueles dentes estavam condenados. Sim. Vamos seguir a foto? Eu ampliei e mensurei o que formou de osso. De 1 milímetro, nós formamos 17,27 milímetros de osso. E quanto tempo um tratamento desse? Você faz o enxerto celular, em 3 meses vai haver a maturação desse enxerto. E com mais 3 meses, a mineralização do suporte ósseo. Então, ele forma em 3 meses a matriz orgânica óssea e mais 3 meses a mineralização do suporte ósseo. Então, essa paciente teve condições nas áreas onde ela tinha 1 milímetro de osso. Se eu tenho 17, eu tenho como ali colocar o quê? Implantes de 15 milímetros. Eu
como é que eu vou colocar um implante de 15 e 1 milímetro de osso? Não dá. Nós tínhamos que regenerar aquele osso. Um dado importante, e é muito importante isso, quando você faz o laser no osso que tem a perda óssea, ele aumenta a circulação de sangue, porque todo osso que tem perda óssea, ele tem baixa nutrição. Então, eu vou fazer o laser, aumento a circulação, deixo o osso mais nutrido e aí vou colocar as células reprogramadas, porque, na verdade, o termo técnico é o seguinte: eu pego uma célula adulta do paciente, faço uma reprogramação com 4 tipos de vírus diferentes desse DNA, que vai ser um DNA recombinante, e transformo essa célula numa célula tronco de pluripotência induzida. Então, eu pego a célula tronco naquela região onde não tem osso e ela vai ser nutrida porque eu já revascularizei o osso. Se eu não revascularizar o osso e ela não for nutrida, nós fizemos uma técnica maravilhosa e não tivemos êxito absolutamente nenhum. E esse tratamento ele funciona com todo mundo? Com todo mundo. Por quê? Porque é um enxerto autógeno. Você vai fazer um tratamento, eu tiro o seu sangue, separo, isolo o seu DNA e faço uma leitura no PCR. Faço uma leitura desse DNA e aí nós partimos para uma recombinação gênica e onde as células que saiu de você volta para você novamente. Então eu respeito o seu genoma. Não existe reação nenhuma a esse tipo de material. Temos mais imagens? Mais imagens. Então veja, este caso, os 2 centrais e o canino, ali tem perda óssea de 90%. Esses dentes, a menina chegou com 22 anos. Nossa, isso que eu ia falar, uma boca jovem. Uma boca jovem, imagina que a perda exatamente. óssea seja com pessoas mais velhas? Não, a perda óssea acontece não necessariamente em pessoas idosas, em jovens também. Então, nesse caso, na odontologia tradicional, era extração. Acontece que quando essa pessoa vai extrair o dente, ela diz assim: doutor, eu já li que o melhor momento para colocar um implante é a hora da extração do dente, porque eu aproveito o alvéolo, o senhor já tira e já coloca o implante. O dentista vai falar: não, mas eu concordo com você, só que no seu caso isso não é possível. Porque como eu vou colocar um implante em 1 milímetro de osso vertical que você tem, eu vou precisar colocar um implante de 10. Sim. Eu só vou colocar 1 milímetro do implante e vai ficar 9 milímetros fora. Então, impossível, não tem como resolver. Bom, então o senhor vai extrair o dente, não tem como colocar implante. Não. O que o senhor vai fazer? Vamos colocar uma ponte móvel aí que a paciente vai morrer, né? Porque ela vai detestar. Poxa, 22 anos de idade? Não vai suportar. Então, a próxima foto. Primeira coisa que nós fizemos uma contenção. Esses são os mesmos dentes que você viu antes. Olha, já uma super diferença. Uma super diferença. Porque se o dente fica se movendo, o paciente está fazendo o quê? Uma extração lenta. Eu preciso refixar esses dentes numa contenção como essa, porque depois eu vou trabalhar no suporte ósseo. É exatamente essa técnica. A próxima foto. Com 2 consultas praticamente, a paciente já ficou com design estético, ela já consegue comer porque o dente já não tem aquela mobilidade e nós conseguimos então, no espaço de 8 semanas exatamente, ativando as células da medula, fazendo com que ela repusesse novas células e se repõe novas células, nós vamos fazer uma regeneração óssea por ativação do laser. Vamos seguir em frente? Então, veja, Daniele, o próximo caso que é interessante. Nossa. Isto daí que você vê, na odontologia tradicional, é um caso perdido e para extração. A paciente diz assim: como é um dente da frente, o senhor pode tirar esse dente então e colocar um implante? Não posso, porque você tem 1,5 milímetro de osso vertical, não dá para colocar o implante. Então, o que nós fizemos? Nós vamos fazer a contenção desses dentes. Por que a contenção? Porque, na realidade, nós temos que travar esse dente em posição para depois eu ter um sucesso para fazer a regeneração óssea.
Você Vamos pode seguir? passar a imagem. Veja a próxima imagem, que interessante. O sorriso da paciente, a próxima imagem. E olha lá, a contenção feita. Ela tinha também um diastema na região inferior, e nós resolvemos o problema superior de perda óssea e resolvemos também o problema inferior. A próxima imagem. Então veja que interessante. Resolvemos imediatamente, esteticamente, o problema da paciente. Ela se reintegra à sociedade, Com certeza, já aumenta sua autoestima e automaticamente nós já começamos, depois desse processo, Os dentes, o sorriso fazer é o cartão de visita. a regeneração óssea. Muito interessante, O mais doutor. interessante nessa história é que sempre se falou no DNA que o DNA tem uma área que é não codificável, que é o que chamam de DNA lixo. O telespectador já deve ter ouvido esse termo. E aí, se você perguntava até então para os pesquisadores de fora o que era o DNA lixo, eles respondiam o seguinte: o DNA lixo, ele dá estabilidade à molécula do DNA. É essa a função. Tem uma outra função? Não, não existe outra função. Ele só dá estabilidade. Pelos nossos trabalhos de laboratório, que estamos realizando isso há pelo menos 10 anos, nós descobrimos que o DNA lixo, descobrimos 12 RNAs de interferência. Então, nós pegamos o sangue da paciente, tiramos o DNA ali, isolamos o DNA, replicamos no PCR, que é um equipamento, 1 milhão de moléculas, e começamos a fazer a leitura e começamos a observar que determinados genes da sequência desse DNA deu mutação. E dependendo do gene mutante, pode dar como consequência doenças degenerativas como Parkinson, Alzheimer, baixa imunidade e perda de massa óssea. Então, o nosso trabalho a nível de citogenética começou focado na perda de massa óssea na área odontológica. Quando nós descobrimos esses 12 RNAs de interferência, que é produzido pelo DNA lixo, nós descobrimos que essa mutação poderia acontecer em genes que geram o Alzheimer e geram outras doenças degenerativas. Conclusão: a equipe multidisciplinar da Universidade de Frankfurt e a equipe multidisciplinar da Universidade de Cornell e outras universidades do mundo perguntaram: bom, Contatore, o que você está descobrindo é uma coisa efetivamente que nós até então não tínhamos conhecimento. Então, antes de nós irmos para a Europa, os Estados Unidos, nós fizemos a reserva da patente desse material, porque isso é uma descoberta nossa em laboratório e que está modificando toda a situação, porque há exatamente 1 ano os alemães começaram a produzir uma substância que chama-se CRISPR. O que essa substância é? Eles pegam, tiram o sangue, isolam o DNA e vê que ali tem um gene mutante. Eles colocam o CRISPR sobre aquele gene mutante, o CRISPR elimina o gene mutante e recola, e elimina a possibilidade da doença degenerativa. Só que o RNA de interferência produzido pelo DNA lixo pode ocasionar outra mutação. Isto é, enquanto eles resolveram o problema do efeito, nós viemos resolver a relação causa-efeito, que é o RNA de interferência gerando a mutação gênica. Então, esse trabalho é um trabalho que eu tenho um carinho muito grande e nós temos um site em português. Como muitos cientistas estão conversando conosco atualmente por essas descobertas interessantes,
nós resolvemos então formatar um site na versão em inglês, que chama-se Contatori Foundation. Certo. Eu quero te dizer que tudo que nós fizemos até hoje aqui no Brasil foi com recursos próprios. Eu tentei, inclusive, há 2 anos, um financiamento do BNDES e não consegui. Então, nós continuamos com recursos próprios. Montamos o site e já nós temos uma fábrica da Alemanha e uma americana já interessado em investir na continuidade dessa pesquisa, porque eles denotam aí uma importância fundamental nesse trabalho. Vamos mostrar mais algumas fotos? Doutor, acho que o nosso tempo esgotou já faz um tempão. Infelizmente, teria assunto aqui para um programa inteiro, mas eu agradeço de coração a sua participação aqui, sua vinda até Araraquara para participar do nosso programa. Quem tiver mais dúvidas, tem o site que você passou. Mais uma vez, muito obrigada, realmente nos dando aqui muitas informações valiosas sobre essa conquista e parabéns pelos seus estudos. E eu tive o cuidado de vir para Araraquara, mesmo porque eu sou formado aqui e tenho muitos amigos. E nós estamos num processo de divulgação desse novo paradigma. O novo paradigma, portanto, enquanto a odontologia tinha elementos da odontologia para resolver a perda óssea, hoje nós trouxemos elementos da citogenética e biologia molecular para resolver e inovar essa situação. Então, este trabalho representa fundamentalmente, Daniele, uma luz no final do túnel para as pessoas que têm a perda óssea. Realmente, como é essa expressão mesmo, uma luz no fim do túnel, uma grande conquista dentro da odontologia. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com muito mais para vocês.